Olá, meu nome é Caco Rocha. Como era realmente a aparência do verdadeiro Messias? Verdadeiro Jesus, Yeshua? Qual era a aparência dele? Logicamente que a gente sabe que um Jesus com características europeias, com cabelos meio castanhos claro, com os olhos azuis, foi nos apresentado durante anos e anos e anos e anos, e ainda é. Mas, de acordo com as características daquele povo daquela época, é bem provável que ele não tivesse essa característica, né? Embora Deus tenha poder para fazer aquilo que ele desejar, mas seria estranho demais, até porque existe uma passagem nas Escrituras em que ele precisa ser identificado, né? Naquele caso de Judas, ele precisou ser identificado. Então ele não poderia ser diferente das outras pessoas, porque se fosse realmente dos outros daquela época, ele não teria dificuldade em ser identificado. Então vamos lá, meu resumo aqui. O que as Escrituras não contam? O Cristo que conhecemos pode ser bem diferente do que aprendemos, né, pela apresentação dos relatos sagrados. Está na Bíblia: depois de batizado nas águas no Rio Jordão, Jesus, o Salvador, passou a pregar por toda a região da Galileia, indo de cidade em cidade, onde se reunia com seus seguidores para dividirem refeições e discussões sobre a conduta que deveriam adotar para alcançarem o reino dos céus. Não demorou muito para que os discípulos passassem a segui-lo, deixando para trás seus ofícios e suas famílias em função de um bem maior. As Escrituras Sagradas também contam que Jesus e seus discípulos dormiam onde encontravam abrigo e se alimentavam de doações. Historicamente, o que foi realmente comprovado é que a língua falada por ele era o aramaico. Por isso a imagem física do Messias é tão contestada, já que, nascido em uma região de clima mediterrâneo, dificilmente teria a pele clara e os olhos azuis caracteristicamente europeus, como tem sido retratado. No contexto político, não é errado dizer que a realidade em meados dos anos 30 depois de Cristo não era muito diferente da atual. A título de exemplo, basta relembrar a ditadura para perceber que quem incomoda o poder tende a ser calado à força. Pregando a justiça, Jesus passou a ser visto como rebelde, na medida em que condenava as desigualdades sociais e pregava o auxílio aos pobres como caminho para santidade e salvação tão esperada pelos homens. Isso é claro também, né, quando se vê o discurso do próprio Jesus, né, nos relatos bíblicos. Isso é bem claro que ele faz essa defesa muito forte com relação às classes sociais menos privilegiadas já naquela época. Então, os problemas sociais, eles não são novos, são antigos, e, vamos dizer assim, o próprio enviado do Criador já discutia essas questões. A gente observa, é bem claro isso nos relatos bíblicos, em que a fala dele é bem específica com relação aos problemas que as pessoas já enfrentavam naquela época, com a discriminação social existente. Pessoas com poucos recursos ou os mais pobres eram
acachapado pelos mais poderosos, e isso se acentua cada vez mais nos nossos dias. Isso não é nenhum mistério, a gente vê os problemas sociais acontecendo, e naquela época Jesus já batia o pé contra essas coisas. O ditado, antes da vida adulta de Jesus, vamos ver aqui. O ditado nos diz que um rei nunca perde sua majestade. Mas em Jerusalém não foi bem assim. Acredita-se que, não exatamente no dia 25 de dezembro, logicamente, né? Como comemoram os cristãos ainda nos dias atuais, Jesus nascia em Nazaré, provavelmente 6 anos antes da data que se oficializou. Com ele nasceria também o maior temor de Tibério César, o imperador que dominou a província romana da Palestina nos anos em que o Messias reuniu multidões para pregar e realizar milagres. Fruto da concepção imaculada de Maria, ou seja, ela concebeu, né, deu à luz de forma virgem, de acordo com os relatos, embora haja controvérsias, mas vamos seguir. Não há, então, fruto da concepção imaculada de Maria, não há provas que reforcem a hipótese de que Jesus era filho de um carpinteiro, e ainda existem indícios de que não seria filho único, como nos mostra a própria Bíblia. Apesar da falta de evidências por meio dos quais seria possível traçar um perfil, uma coisa é certa: a passagem de Jesus pela terra incomodou, e muito, e ainda incomoda alguns aí. Sobre a infância, quase nada é revelado, mas sua história passa a ser registrada a partir dos seus 20 anos de idade, em plena ebulição política e religiosa da Palestina. Aí alguém pode perguntar, política? Sim, política. Principalmente já que os romanos haviam dominado toda a região, abusando das taxas e impostos. Isso é política. Logo, o povo esperava de Deus um enviado, o Messias, alguém que iria garantir a liberdade aos judeus. Eis que, assim como nos dias atuais, a mensagem se espalhou por diversos momentos religiosos, e por chamado, vocação ou influência, Jesus se juntou a João Batista, homem simples que pregava na região rural da Palestina. Batizado por João, Yeshua, denominação hebraica atribuída ao Filho de Deus, se destacou como líder carismático, passando a pregar e reunir seguidores por onde passava. Mais do que o enviado para livrar o homem do pecado, como creem os cristãos, surgia ali um líder capaz de incomodar muita gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele incomodou muita gente. Então, diferente dos judeus, também como nos dias atuais, o judaísmo se dividiu em diferentes seitas, e nem todas criam que Jesus era realmente o Messias. Uma delas pregava o isolamento, enquanto outros incitava a revolta contra Roma, como era o caso dos zelotas, por exemplo. Além dos fariseus, tão citados nas Escrituras, que acreditavam que os rabinos é quem deveriam ser pastores do rebanho, com a popularização de Yeshua, surge a seita dos nazarenos, gerando negação por parte das demais. Portanto, como se não bastasse as pregações que, direto ou indiretamente, espinhavam o império, o Messias ainda sofria com a falta de aceitação dos não nazarenos para complicar a situação. Sabe-se que, ao alcançar tamanho poder de oratória e persuasão, as pregações de Yeshua
não pararam na Galiléia. Rumo a Jerusalém, foi recepcionado logo na chegada por uma multidão que já teria ouvido falar do seu poder de cura e libertação, preocupando ainda mais os romanos. Pressentindo que a difusão da palavra de Deus seria paga com moeda cara, reuniu seus 12 discípulos para uma emblemática Santa Ceia, onde anunciou que seria traído por um de seus seguidores. Cumprindo a previsão, Judas leva uma multidão ao jardim do Getsemane, onde Jesus é levado como prisioneiro. É o início do seu sofrimento na cruz. Duas versões surgem quando se trata da condenação de Yeshua. Uma delas não isenta da participação dos judeus, uma vez que teriam acusado o Yeshua de blasfêmia e, deste modo, pressionado o prefeito romano Pôncio Pilatos a crucificar o Nazareno. Neste ponto da história, Pilatos teria lavado suas mãos, expressão até hoje usada para representar a indiferença diante de um julgamento. Entretanto, outra corrente de estudiosos reafirma que o poder de Roma estaria muito acima de qualquer reivindicação judia, ou seja, Pilatos não lavou as mãos coisa alguma, mas em total ciência de seus atos teria aceitado a prisão do Messias. Outro detalhe pode ter influenciado a omissão dos judeus diante da morte do enviado do Criador. A chegada de Yeshua gerou revolta do governo romano, que não mediria esforços nem faria distinção na hora de castigar o povo judeu, fosse ele nazareno ou não. Portanto, para evitar que todos padecessem, fez-se o consenso de que apenas um fosse para a cruz. Mistério do sepulcro. Uma chance de libertação foi dada a Yeshua, já que a tradição permitia que um prisioneiro fosse liberto, ficando isento de sua condenação. E Yeshua não teve a mesma sorte de Barrabás, que também se chamava Yeshua, que era o Yeshua Barrabás. Assassino absolvido e carregou a sua cruz ao Calvário para o desespero de sua mãe e de seus seguidores fiéis. O que os romanos não esperavam é que a morte do Messias não significaria seu esquecimento. Novamente, a Bíblia relata que 3 dias depois da crucificação, passado o sábado, Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Está em Marcos 16:1. Ao chegarem no sepulcro, encontraram o local vazio. O Evangelho de Marcos ainda relata que as 3 mulheres fugiram assustadas do local, mas Yeshua apareceria primeiramente a Maria Madalena para dar-lhe a boa nova. Estava vivo, ressuscitado, e ascenderia ao céu, onde sentaria ao lado do Criador. Após a morte física, disseminaria-se o cristianismo. Só mais um adendo, mesmo assim, nessa época, não se usava essa expressão cristianismo, ela ainda continuava sendo uma seita de uma ramificação do judaísmo, só para a gente esclarecer. Depois de espalhados os relatos dos que presenciaram o retorno do Messias em espírito, incluindo seus apóstolos, já nos céus, o Filho do Criador ordenou que seus ensinamentos fossem difundidos, o que realmente aconteceu de maneira impressionante por toda a Europa durante a Idade Média. O homem que mudou o mundo, Santo dos Santos, para protestantes, ortodoxos e católicos,
impera hoje como símbolo da maior religião do mundo e, ironicamente e historicamente, teve um dos seus maiores templos erguidos na própria Roma, a casa dos seus algozes. Então isso é interessante. Então a gente leu aqui esse relato sobre Jesus, e aqui nesse resumo também fala sobre a aparência dele. Eu acho que hoje isso é um consenso entre todos os maiores estudiosos, até quem não é estudioso profissional, mas mesmo estudioso amador ou curioso. Já foi a época em que a gente acreditava em um Jesus loirinho, com características romanas. Eu não sei a hipótese, mas eu não sei se os romanos criaram um Jesus loirinho para que ele fosse aceito de forma mais completa na Europa, lembrando que os europeus são europeus e os europeus acreditam até hoje numa supremacia branca. Nada mais justo do que o Salvador da humanidade ter uma pele clara, branquinha, com os olhos azuis, com todas as características que os europeus adoram, né? Então, fora essa questão, eu não sei o que levaria os romanos naquela época a colocarem ou descreverem um Jesus com essas características. Então, provavelmente para que ficasse um pouco mais parecidos com eles, inclusive para que facilitassem a disseminação dos ensinamentos vamos dizer, de um líder asiático do Oriente Médio, né? Só bom lembrar que o Oriente Médio fica na Ásia, e talvez os romanos tivessem essa intenção de criar algo que fosse mais parecido com eles da melhor forma possível, para que eles pudessem expandir o ensinamento sem causar grandes problemas na região, talvez problemas de aceitação. Mas é isso aí. É claro, a gente sabe, é evidente isso, não há mistério com relação a isso, de que um homem nascido na Palestina naquela época jamais poderia ter sido loirinho com aquela característica europeia. Isso era impossível naquela época. Hoje é bem possível, mas naquela época não. Mas é isso aí. Valeu, muito obrigado.